Vamos à palavra. Eclesiastes 9, 7 e 8 diz: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Quem tem um glória bonito para Jesus aí? Senta dando glória para Ele. É rápida essa palavra. Deixa eu botar o relógio aqui para não se perder. Não quero cansar vocês. Mas Deus tem uma palavra do céu para nós, que está baseada, olhem todos para cá, por favor. Não desvie a sua atenção, não converse. Fique atento e fica ligado, porque nesse movimento da palavra é que são liberadas as libertações, a cura. Os louvores é para engrandecer o nome do Eterno. Em contrapartida, a gente sente a presença, mas louvor é para Ele. A palavra vem de cima para baixo. Então receba de Deus e vá para sua casa feliz. Esse é o ano da virada de Deus para sua família. Só meia dúzia pegou, que pena. Esse é o ano da virada de Deus para minha família. Esse texto de Eclesiastes 9, Salomão escreve esse livro. Esse livro não é para leitores, olhe para cá por favor, infantis. É para gente amadurecida, para gente que entende que a questão da morte, porque é sobre isso que o texto de Eclesiastes 9 vai falar, que tudo acontece, né, debaixo desse céu, ao justo, ao ímpio. Ele vai dizer que o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo sucede igual a todos. O mesmo que sucede ao justo, sucede ao ímpio. A nossa irmã Débora, olhem para cá por favor, isso. A irmã Débora estava falando algo aqui, pode tocar o teclado, tá? A irmã Débora está falando aqui, dando um testemunho do que Deus fez, né? Permitiu ela passar e o que Ele fez para restaurar a vida do Davizinho. Aí você pensa, é crente, vai para a igreja, busca, e acontece. Essas coisas acontecem, nós não estamos isentos de problemas. Por isso que Eclesiastes não é para crente menino, é para crente que entende que a morte vem, que o dia mau acontece, que as coisas ruins vêm sobre nós. Nós não podemos ficar com esse evangelho fantasioso de que as pessoas não morrem, de que quem tem promessa não morre, morre bonitinho, vai para dentro do caixão, porque há 3 anos, 4 anos atrás, a Covid pegou um monte de crente. Eu fiz um levantamento naquele tempo de quantas pessoas na sociedade, né, morreram. Aí deu lá um pico lá de uma estatística, aí botei assim: quantos pastores crentes morreram de Covid? Gente, foi um negócio assim assustador. Foi uma estatística maior do que o povo lá fora. Eu falei, Jesus passou a foice dele dentro da casa. Quem estava pronto foi embora. E se você não foi, porque eu acredito que a Covid, né, ela foi assim, ela entrou em muitas casas, muitas pessoas ficaram assintomáticas, outras não pegaram, como lá em casa. Lá em casa foi um escape do céu, porque todo mundo com problema respiratório e ninguém pegou. Também eu peguei um azeite, botei na verga e nos umbrais da porta, falei, dentro da minha casa não, porque hoje a gente se apropria da autoridade ou vai para casa, né? Vai para dentro, debaixo do edredom, vai dormir, porque a gente precisa acessar esse universo espiritual que está à disposição da igreja. Não estou dizendo que você não acessou, não estou falando isso. Eu estou dizendo que daqui para frente, já que talvez isso não foi feito para muita gente, daqui para frente, os problemas que aparecerem, você pega o óleo ungido, porque mamãe fazia essas coisas. Naquela época não tinha plano de saúde, era um tal de NPS, 5 horas da manhã, tinha que já estar lá para pegar número, e mamãe não tinha dinheiro para ficar toda hora levando criança para médica. Ela pegava o azeite, dizia assim, abre a boquinha, vai tomar azeite. Eu quase morria, eu queria a morte, mas tinha que tomar azeite. Mamãe pegava o azeite, metia na cabeça da gente, dizia, diabo, dentro da minha casa não, enfermidade, dentro da minha casa não, e Jesus curava. Está na hora da igreja se apropriar do poder da autoridade. Tem autoridade de Deus sobre a tua vida. Não, você tinha que estar dando glória para Jesus. Tem autoridade de Deus sobre a tua vida. Aí esse texto vai falar que realmente existe um mal que aparece ou está debaixo desse sol, que tudo sucede, a mesma coisa sucede a todos. Aí ele vem dando esse apanhado todo de que há esperança para os vivos, porque é melhor o cão vivo do que o leão morto, e vem. Aí quando chega no versículo de número 7, para a gente correr, ele dá um conselho prático, um conselho bom de se dar
para quem está assustado com as notícias deste mundo. A gente não vive à mercê do que o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos, e nem do que o nosso presidente está arrumando junto com o Supremo Tribunal Federal. Não, eu não vivo por isso. Eu não vivo pelo que a economia global. Agora morre o Papa, pronto, era só o que faltava para essa semana. Morreu o Papa, aí já está todo mundo falando do 8º rei que vai vir. A gente já não entende mais nada do que está acontecendo no mundo, mas o mundo está caminhando para o fim. Jesus está voltando, Jesus está à porta para arrebatar a sua igreja. Jesus não reúne um povo desse até uma hora dessa, desde 3 horas da tarde a gente está aqui, até uma hora dessa, para a gente só ficar pulando e rodando e marchando com o varão. Jesus está preparando a sua igreja para subir. Jesus está preparando o povo dele para ir para o céu. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer. A gente não tem que ficar preocupado com o que está lá fora. A gente vive, irmãos, nesse mundo, mas nós não somos daqui. Céu não é lugar que a gente vai, céu é lugar que a gente volta. Vai voltar para lá, é para lá. Ele é o destino da minha vida, porque eu saí de lá e eu vou voltar para lá. Então, o conselho que Salomão está dando é o seguinte: vai, enquanto você estiver aqui na terra, se preocupa com a morte, não se preocupa com o dia de amanhã, porque Deus sustenta a tudo e a todos. Aí ele vai dar um conselho: vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe com bom coração o teu vinho, pois Deus se agrada das tuas obras. Está mandando comer e beber? Senta à mesa junto com a tua família e se banqueteia, porque pode ser o último banquete, pode ser o último momento da gente entre nós. Eu olho para esse momento aqui, eu já fico pensando, Jesus tem falado muito que vai levar a minha casa para outra região, para a gente poder pastorear. Eu vou ficar com saudade disso aqui, então eu tenho que aproveitar. Eu estou aqui hoje enchendo o meu pote, eu não sei a hora que Jesus vai me levar para o outro canto. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer. O Senhor está dizendo: aproveita esse dia. Existe uma expressão chamada carpe diem, que quer dizer aproveita. Cai de cabeça mesmo nesse rio de Deus que está aqui. Tem gente que fica botando só o dedinho do pé. Tem gente que vai lá, olha para cá, nesse tempo aqui que nós estamos aqui, muita gente se banhou, mas tem gente que ficou experimentando a água, para ver se está quente, para ver se está fria. Meu filho, vai de cabeça. O rio de Deus está aqui. Aproveita, aproveita. Levanta essa voz para o alto e dá um glória para aquele que está sentado no trono. Por que a gente tem que aproveitar? Porque a incerteza da vida e a certeza da morte tem que nos levar a desfrutar dessa vida que Deus nos deu. A vida é um presente de Deus. Tem gente que fica com aquela cançãozinha daquele desenho animado de antigamente: ó dia, ó mês, ó ano, ó azar. Eu acordei com o pé esquerdo. Não, eu botei os 2 pés no chão. Não tem esse negócio que o mundo tem que controlar o que eu penso, controlar quem eu sou. Eu estou acima, ele está abaixo. Eu ando em cima, ele está abaixo de mim. Então Deus está dizendo: já que a vida é incerta e a morte é certa, aproveita o dia. Acorde sorrindo. Bota um sorriso nesse rosto. Tem gente que nem com fogo caindo ele sorri. Parece um maracujá velho de gaveta. Cara, para baixo, sorria. Eu queria ter mais voz hoje aqui para gritar. Eu estou com vontade de sair correndo no meio dessa igreja. Sabe por quê? Porque outrora eu não podia estar, hoje estou. Outrora eu não podia bailar, hoje estou bailando na presença do Senhor. Outrora o diabo botou os 2 olhos dele para me matar, mas não me matou. Então eu tenho motivos para celebrar a Jesus aqui nessa noite. Levanta essa mãozinha para cima. Aproveita o dia. Tenha prazer legítimo. Tem gente que tem prazer ilegítimo. É a droga, é a bebida, é o sexo. Deus está dizendo: não, eu quero que vocês tenham prazeres legítimos, prazeres bons, santos. Chega em casa hoje, dá um beijo naquele marido. Eu estou doido para beijar meu marido, eu estou uma noite sem ele, enjoado toda a vida, mas é o meu marido, meu branco azedo, está em casa me esperando. Vou beijar muito hoje é dia. Me aguarde, Vinícius. Gente, isso é prazer legítimo, prazer santo, prazer gostoso. Sentar à mesa com Flávia hoje, tomar café na casa dele, na casa dela, que prazer. Daqui a pouco a gente vai sair, ainda vamos terminar essa noite em algum lugar para fazer o nosso fechamento. Vamos estar juntas hoje ainda, antes de eu ir para casa. Isso é prazer legítimo. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado, por favor, e diga para ele: eu tenho prazer de estar sentado contigo.
Prazer legítimo, bom, santo. Não trate a vida com amargura. A vida é um presente. Deus não é indiferente a você. Deus sabe que a gente está passando por luta. Deus sabe que a gente está sofrendo os embates. Porque se tivesse tudo bem, a gente estava em casa. Ele sabe. Mas coloque um sorriso nessa face. Deus já falou que o melhor dele, que é a presença dele, está no nosso meio aqui. Então joga essa mãozinha para cima e dá a melhor glória que você puder. Aí ele vai falar uma coisa. Depois de mandar comer e beber, aí ele dá uma advertência: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Eu vou ficar mais com essa parte aqui, a parte A, porque a gente não tem muito tempo para tratar a parte B. Então eu vou dividir aqui, outro dia eu volto para a gente falar do óleo sobre a cabeça. Deixa eu falar das vestes. Ele está dizendo assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Por que ele está dizendo isso? Porque o pobre naquele tempo, pobre, ele só tinha uma veste, quando não duas. Olha só isso. Você vê os filmes de Jesus, os filmes cristãos, e você vê aquelas pessoas com aquelas roupas de lã, e era de lã mesmo, tá? Porque a grande maioria eram pastores de ovelha, e eles usavam o quê? A lã da ovelha para fazer roupa. E você vê aquelas roupas rudimentares, roupa pesada, roupa que é para ser usada no inverno, estava sendo usada no calor da Palestina. Por quê? Porque o pobre só tinha acesso à lã. Aí quando melhorava um pouquinho de vida, é que ele realmente ia desfrutar de outro tipo de vestes, que eram as vestes dos mais abastados, vestes de linho. Aí o texto vai dizer, em alto e bom som, que nós temos que estar com as vestes brancas. Bem, se o pobre tinha uma ou duas roupas, o que ele tinha que fazer? Se tivesse duas roupas, ele separava uma para dias de festas, dia de ocasião especial. Então ele não está falando, olhe para cá, para aqueles que são abastados. Ele está falando aqui para o pobre realmente, que quando... E olha, o negócio é tão interessante que a gente aprendeu a tomar banho com os índios, você sabe disso. Foram os índios que ensinaram a gente a tomar banho todo dia. Eu sou filha, aliás, bisneta de português europeu, e os europeus não tomavam banho. Eles pregavam em alto bom som que a pessoa não podia tirar roupa para tomar banho, porque não podia ver o seu corpo nu. Então, aquela expressão do branco azedo veio lá de fora, e é azedo mesmo. Aí os negros, os índios, é que passaram à frente dos brancos azedos, que não gostavam de tomar banho, e tomava banho todo dia. Nesse contexto aqui da Palestina era muito pior. Tomava banho muito, que de vez em quando as pessoas não tinham sandálias para ficar usando o tempo, igual você e eu, que temos 50 pares de sapato, né? E às vezes a gente se pergunta, para que tanto sapato? Toda vez que a mulher vai na loja, ela quer levar um sapato, parece uma centopeia com um monte de pés. Mas naquele tempo as pessoas tinham uma sandália que usava para viajar. Então a grande maioria das pessoas andavam descalças, com aquela roupa suja, dormia com ela, acordava com ela, mas separava. Quem podia ter mais de uma, separava uma para as festas. E aquele que não podia, pegava essa roupa em dia de festa e mandava para o lavandeiro. Era ele que ia tirar o grosso, porque ninguém podia comparecer diante da presença do Senhor no templo com roupa suja. Não. Por isso que o nosso irmão Salomão está dizendo assim: em todo tempo. Não é de vez em quando, não é quando tem a consagração, não é quando tem a tarde do milagre. Aí na tarde do milagre eu lavo as minhas vestes, vou lá e fico bonitinho. Não, em casa, gente, culto a gente começa fazendo em casa. Culto, né, Maia? Azeite a gente traz de casa. Não, eu vou lá para a igreja para encher o meu pote de azeite. Está errado, tem que ler a Bíblia. Azeite se traz de casa. Aqui você derrama o azeite. Aqui você derrama. Por que a turma derramou aqui? Foi bonito de se ver. Um tem salmo, um tem profecia, um tem testemunho, outro tem louvor. E foi derramando, porque trouxeram de casa. É em casa que ora, é em casa que busca, é em casa que jejua, é em casa que paga preço. Não é aqui não. Aqui todo mundo é crente, aqui todo mundo marcha, aqui todo mundo dança, mas é em casa que começa a sua vida com Deus. Será que você está entendendo o que Jesus está falando hoje aqui? Aí ele está dizendo: em todo tempo sejam alvas. E se eu não conseguir alvejar as minhas vestes, manda para o lavandeiro, que é Jesus.
manda para o lavandeiro, que é Jesus. Você se lembra do texto de Malaquias 3:2? Mas quem poderá, olha o texto, que texto lindo. Mas quem poderá permanecer diante dele no dia de sua vinda? Quem poderá, Emaragaia, aparecer diante dele quando ele vier? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Jesus está dizendo: eu vou lavar tuas vestes, porque o que eu quero para minha igreja nessa última hora não é uma igreja que é influenciada pelas coisas lá de fora, e nem influencer digital, não. Eu quero uma igreja profética. Eu quero uma igreja profética. Eu quero uma igreja que impacte esse mundo com sinais, maravilhas e muitos milagres. Dá para você jogar a mão para cima e dar glória para Jesus em todo o tempo. Sejam alvas as tuas vestes. Interessante que Josué, o sumo sacerdote, ele apareceu de vestes sujas e Satanás do lado dele. Toda vez que a nossa veste estiver suja, o diabo vai aparecer do lado. E ele não tem medo de ofício, não. Pode ser pastor, pode ser presbítero. Olha que o negócio é sério, hein, gente? Olha que a coisa é séria nessa. Vocês estão percebendo como é que está havendo escândalo dentro da igreja nesses últimos dias? Como é que Deus está mexendo com instituições, com gente grande na terra? Sabe o que é isso? Debaragaia. É que está de veste suja do lado de Satanás e não está buscando o lavandeiro para lavar a roupa. Deus está dizendo: aí vai lavar roupa na internet, vai lavar roupa nos meios de comunicação virtual. Mas Deus está dizendo: lugar de lavar roupa suja é entregando para mim. Eu sou aquele que muda história. Eu sou aquele que tiro toda a mandipoeira. Eu sou aquele que tiro toda a sujeira que está grudada na tua vida. Eu sou aquele que tem o poder sobre o pecado. Jesus está aqui hoje. Abre essa boca para adorar, porque Jesus vai entrar hoje dentro da tua casa. Vai dizer assim: me dá a tua roupa, me dá a tua veste, porque eu quero você diante de mim em santidade. Sabe qual é o DNA de Deus? O DNA de Deus é a santidade. A santidade vem antes do poder. É que a gente pentecostal, a gente acessa o ambiente profético pedindo que Deus derrame poder. Mas nós deveríamos mudar a oração. O DNA de Deus é santidade, porque ele diz assim: sem a santificação ninguém vai ver a mim. Você pode ser poderoso aqui embaixo, mas se não for santo, em toda a vossa maneira de ver, você não chega lá. Por isso que os anjos, os serafins estão dizendo: santo, santo, santo é o nome do Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os querubins falam a mesma coisa. Os 24 anciãos lá diante do trono falam a mesma coisa. Então, antes de ser poderoso, ele é santo. Porque se ele fosse só poderoso e não fosse santo, ele seria um tirano. Primeiro ele é santo, depois ele é poderoso. Primeiro Nemaia tem que chegar diante dele. Tinha um corinho que a gente cantava no culto de oração que dizia: entra com cuidado na casa do Senhor. Na porta tem um anjo, ele é o fiscalizador. Pode ser diácono, presbítero ou pastor. Se você passou pela porta, o anjo já fiscalizou. Eu sou do tempo que para vir para um culto de oração você tinha que jejuar, porque Jesus pegava a gente lá na porta. Jesus usava a boca das profetisas e dos profetas, olhava para a cara da gente adolescente e dizia: vocês estão brigando dentro de casa, vocês estão se pegando dentro de casa. E a gente, Nemaia, ficava com medo do ambiente. Agora o povo entra, o povo vê celular, o povo conversa, o povo não tem reverência. Sabe por quê? Porque acha que Deus é só poderoso. Ele é santo. E o santo está andando aqui, ó. O santo está andando aqui. Nemado canariacé. Odamana calai ojerevaiaçu. Abre essa boca para adorar, meu filho. Abre essa boca para adorar. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Satanás estava de pé diante do sumo sacerdote Josué. Aí Deus toma a boca de Calaçai Nerébia de Zacarias o profeta e diz assim: pega um tição. Isso Deus falando. Vai pegar um tição lá, anjo, tirado do fogo, e vai tocar em Josué, porque ele para mim é um tição tirado do fogo. Ele é um Deus, santifica aqueles que querem ser santificados. Nesses últimos tempos, o que você vai ver de gente imunda se lambuzando na lama, mas também o que você vai ver de gente santa querendo mais de Deus, com sede de Deus, com
com vontade de ouvir. Ó, irmãos, o corpo está cansado, mas se tiver que virar a noite aqui, eu viro. Eu não tenho dessa não. Eu largo o compromisso para lá e fico aqui a noite toda. Se Jesus descer nesse arraial aqui, ninguém vai embora. Ninguém. Mas ele já desceu. Você não sabe o que é Deus descer, não. Deixa eu contar uma coisa. Você se lembra daquele movimento de avivamento que houve em Esbor, lá nos Estados Unidos? Olha o que aconteceu. Um amigo nosso saiu de Boston, viajou 12, 14 horas para ver o que estava acontecendo dentro daquela capela da faculdade. Uma capela, não era uma igreja aquilo ali, é uma universidade. E era uma capela. Os meninos começaram com um violãozinho dizendo: faz de novo, Deus. Desce, Deus. Desce o Espírito Santo. Manifesta o Espírito. Uns garotos, olha para cá, em Baragaia, começaram numa reuniãozinha entre eles. Reunião nossa, que a gente faz vez ou outra. Aí faz aquela roda de viola e a gente começa pedindo para que Deus desça no ambiente. Aí Deus resolveu descer, porque já estava marcado na agenda de Deus aquele movimento ali. Aí esse pastor amigo nosso, pastor Jefferson, ele chegou. A cidade é pequena. Não comportava o tanto de gente que estava vindo. Tanto é que tiveram que pedir para que a igreja parasse. A prefeitura pediu para. Depois de 3 meses não tinha mais água na cidade, não tinha mais gasolina na cidade. Se deixasse, irmão, se Deus permitisse aquilo ficar, ia vir gente do mundo inteiro para ver o que estava acontecendo lá. Isso é sede de Deus. Aí o pastor Jefferson chegou, não tinha lugar para estacionar. Ele falou: meu Deus, e agora? Americano é assim, você não pode parar carro em qualquer lugar. Não pense você que você pode parar carro em qualquer lugar, não pode. Aí ele viu que o povo estava deixando os carros porque não tinha lugar para estacionar. Ele deixou o dele também. Falou: Jesus, guarda esse carro aí, porque daqui a pouco pode ser rebocado. Mas não tinha mais aonde estacionar. Só que aonde ele colocou, ele percebeu que ao lado daquela universidade tinha uma igreja. Ele viu: não pode entrar em estacionamento se você não for acessar o lugar, ainda que esteja vazio. Você não pode. Eu fiquei boquiaberta quando eu fui lá, e a gente ficou rodando lá em Nova York para achar um lugar, porque eu tinha que pregar. E eu falei: mas ali não tem um shoppingzinho ali? Não pode, Flávio, você não pode acessar o estacionamento se você não for utilizar o lugar. Eu fiquei impressionada, a lei lá funciona. E aí ele disse assim: Jesus olhou para a igreja, cabia 10.000 pessoas. O estacionamento, se a igreja cabe 10.000, o estacionamento tem que ser 3 vezes maior. Aí ele disse: meu Deus, como é que é isso? Como é que a tua nuvem da manifestação da presença, não é nuvem, olhe para cá, de a gente se agitar todo, porque a presença dele está no ambiente, é manifestação. Na manifestação tem milagres. Na manifestação Deus fica naquele ambiente horas e dias, pode ficar até anos. O avivamento lá da Rua Azusa foram 3 anos a nuvem lá, 3 anos. Aí ele disse que olhou e falou: mas Jesus, não era mais fácil a nuvem ter descido ali naquela igreja, porque a gente ia ter onde estacionar? Reclamou com Deus, porque vai na faculdade e não vai na igreja? Como é que é isso? Aí Deus falou assim: eu só vou onde sou buscado. Onde sou buscado eu fico. Você está entendendo? Aí como é que pode? No Sargento Roncalho, eu sou daqui do Parque São José. A turma mais antiga me conhece, talvez você não me conheça, mas eu sou oriunda do Parque São José. Dirigi uma vigília aqui muitos anos. Aí quando eu saía do Parque São José, Deus falou que daqui do Parque São José Ele me levaria para o mundo. E quem olhava para mim há 35 anos atrás, num tempo que mulher nem pregava, dizia assim: você é doida para acreditar nos trem desse. Falei: melhor acreditar no que Jesus fala do que no que o diabo fala. O diabo fala e você acredita, Deus fala, você não acredita? E eu quebrei muita resistência para estar hoje aqui. Eu vejo as meninas pregando e eu falo: eu chutei porta para vocês entrar, permaneça nessa porta. Porque na época não se podia nem pregar em cima de altar. Mulher em cima de altar, nunca. Mas Deus é aquele que não olha gênero. Deus quer gente que o busque. Se você buscar, Jesus vai se manifestar lá dentro da tua casa. Aí Jefferson Neto, esse pastor amigo nosso, entrou no ambiente e não dava para acessar a porta. A manifestação da presença era tão calorosa que as pessoas não tinham, olha para mim por favor, não tinha famoso.
Não tinha nenhum pastor, presidente de grande igreja. O que tinha é gente com sede da santidade. Quando a santidade, o DNA de Deus se manifesta no ambiente, não tem nemaragá, espaço para o pecado, espaço para dúvida, espaço para frieza. Se Jesus descer com a manifestação dele aqui, a gente não vai embora. Mas glórias a Deus que ele fala com quem ouve. Quem não quiser ouvir, não ouça. Eu estou aqui pronta para ouvir a tua voz. Eu estou aqui pronta para ouvir a tua voz. Quem quer ouvir a voz do Eterno, joga a mão para o alto e dá a melhor glória que você puder. Aí ele faz uma coisa em Isaías 61, falando sobre vestes. Ele é sempre aquele que pega o pior seu e oferece o melhor dele. Ele diz assim, olha o texto: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas. Me dá a tua cinza que eu te dou uma coroa. Tá boa a troca? Eu estou perguntando, tá boa a troca? Você joga a cinza da vida que você está levando na mão dele, e ele bota na sua cabeça um diadema, que na verdade não é nem coroa, é um turbante, um diadema. O mesmo que os homens usavam e usam até hoje lá na Palestina, porque a noiva, a mulher, ela se adorna, melhor dizendo, com muitas joias. É joia no nariz, é joia nos braços. A beleza da noiva oriental não é o vestido, são as joias. Por isso que lá em Apocalipse 19 diz que a noiva já se ataviou. A noiva está ataviada, cheia das joias do Espírito. Por isso que tem profecia, tem revelação, tem visão, tem dons de cura. Isso são as joias que o Espírito trouxe para você. Agora o noivo, para não ficar para trás, ele investe no turbante. O noivo oriental, e olha só, deixa eu dizer uma coisa: a grande sacada é que o noivo é que é a grande personagem, o grande personagem do casamento, não é a noiva. Mas Flávia, aqui no Ocidente, o noivo fica lá na frente e ninguém olha para ele. Quando a noiva entra, é aquele assombro. O noivo oriental, lá no casamento oriental, o noivo é que é o personagem principal. É ele que vem sendo celebrado, e os amigos vêm junto, e o amigo do noivo diz: aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Isso te faz lembrar alguma coisa? Um dia a voz vai se ouvir no céu. A igreja que já está pronta, ataviada, vai ouvir dizendo: aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Por isso o texto está dizendo: me dá a tua cinza, que eu vou colocar o turbante na tua cabeça. Ele diz mais: eu vou te dar óleo de alegria ao invés de pranto. Me dá o teu pranto que eu te dou alegria. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Chega de choro. Esse choro, irmãos, a gente chora na terra, mas esse choro de opressão tem que acabar. Tu só chora, crente. Tu só chora. Uma vez no nosso grupo de oração, eu comecei a ficar incomodada com um choro estranho. E eu falei assim: acaba com esse choro agora. Isso aqui não é choro de quem está na presença de Deus, que sente Deus. Isso é choro de opressão. E Deus está dizendo: me dá essa opressão que você está carregando. Eu acho que ninguém aqui tem dinheiro para ficar bancando depressão. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para bancar depressão. Para ter camaragaia depressão, você tem que ter uma graninha para pagar psiquiatra. Você tem? Eu não tenho. Uma graninha para pagar psicólogo. Existe a depressão química, que é reagente de alguma falta de vitamina no corpo. Agora, tristeza sobre tristeza, Deus está dizendo: me dá, que eu vou dar óleo de alegria. Dá para mim? Essa vontade de ficar dentro de casa, debaixo do cobertor, que não quer tomar banho, vai sair hoje pelo poder do nome de Jesus. Vontade de ficar no escuro, vontade de ouvir tem música, olha para mim aqui, eu sei do que eu estou falando, porque eu acesso esse universo da música, que eu sou compositora desse povo todo. Então eu falo às vezes para Flávia: para de ouvir música de frequência baixa. O que é isso? O mundo é feito de energia, você não sabe disso? Você não sabe disso? Tem música que te deixa borocochô. Lembra quando era do mundo, que você ouvia aquelas músicas, tu ficava assim: oh, dor de cotovelo. Aí tem agora umas músicas estranhas, que antigamente até tinha música, agora não tem mais não. É umas músicas estranhas que você ouve e você já fica mal.
E tem música evangélica, dita evangélica, que eu não sei onde é que estavam esses compositores. Aliás, eu sei, com a barriga cheia sem fazer jejum, porque até para fazer música tem que fazer jejum e tem que orar. Aí eles começam a acessar a frequência baixa, sabe para quê? Para você ficar dependente de ouvir a música deles. Aí quando a gente começa a cantar, Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Aí alguém diz assim, música estranha, isso é que é frequência boa, isso é que é jogar a gente para o alto, isso é que é ouvir. O irmão começou a cantar aqui, o cantor começou a cantar aqui Corinhos de Fogo, todos foram muito bem. Mas quando ele começou a cantar Corinhos de Fogo, eu me remeti ao tempo, né, em que nós estávamos nos cultos de oração e que as senhorinhas sem instrumento, com o pandeiro, o reco-reco, o triângulo, né? O irmãozinho com o violãozinho, irmão Sebastião tinha um violãozinho assim, e ele tocava. Aí elas começavam a cantar músicas de frequência alta, te levando para adoração a Deus, te levando para comunhão com Deus e atacando o mundo das trevas. Aí começa a cantar umas coisas borocochô, que o povo tem vontade de ficar chorando. Aí começa um urro dentro da igreja. Para com isso. Jesus está dizendo, aumenta a frequência, que o que está vindo de cima, o que está vindo do alto, vai sobre você, é para te deixar animada, é para te deixar animada. Me dá o teu pranto, me dá o teu pranto, me dá o teu espírito angustiado, que eu vou te dar vestes de louvor, vestes de celebração. Celebra, pula, roda, sapateia no poder, porque Jesus vai entrar dentro da tua casa e vai mudar tudo lá. Abre essa boca e glorifica o Senhor. Vestes alvas. Para a gente começar a encerrar, vestes é símbolo de proteção. Andar nu é andar desprotegido. Já pensou todo mundo nu aqui? Que tristeza. Porque mulher nua e homem nu não é bonito não. Você me desculpa. É esquisito, é estranho. Todo mundo numa situação como essa aqui, você já pensou? Aconteceu isso no passado. Onde? No Éden. No Éden. Olha para mim aqui. Quando a mulher, ao invés de dialogar com Deus, foi falar com a criatura. Isso é triste, hein? Quando o homem, ao invés de falar com o Criador, fala com a criatura, olha o problema que dá. Ela fez, olhe para cá, a serpente fez Eva duvidar da provisão e da providência de Deus. Olhe para cá. Tanto é que quando ela olha para a árvore, aliás, para aquele fruto, ela diz em primeira instância, é árvore boa para comer. Estava pensando na barriga. Tanta coisa para comer no Éden, vai mexer no que Deus disse que não é para mexer? Irmãos, o pecado é acessado quando a gente acha que Deus não tem razão. Eu acho que isso é besteira. Sabe aquela coisa do tem nada a ver? Eu acho que isso é bobagem. É só uma mordidinha. Ela é boa para comer. Aí disse mais, é boa para dar conhecimento. O ser humano está sendo levado afora, levado embora, porque está acessando o conhecimento. Irmãos, conhecimento sem maturidade é um perigo. É um perigo. Aí alguém que não tem maturidade vai ler Freud. Vai ler Freud sem maturidade para ver o que acontece. Sem maturidade, olhe para cá, você não chega a lugar nenhum. Sabe qual foi o conhecimento que eles conseguiram acessar com a desobediência? Conheceram que estavam nus. Conheceram que estavam nus. E Deus está dizendo, o único conhecimento que você pode acessar é em mim. Por que Deus disse, não toca, não coma da árvore do conhecimento? Aliás, ele não falou não toca, não coma da árvore do conhecimento. Porque todo conhecimento que você quiser ter, pergunta para Ele. Deus estava deixando essa brecha aí para que a comunhão nunca fosse perdida. Deus não vinha todos os dias para conversar. Então tudo que você quiser saber, pergunta para Ele. Vai perguntar para o Google, não pergunta para Jesus. Diz, Jesus, como é que é esse negócio? Me leva a acessar esse mistério dentro da tua palavra. E Ele te leva. Irmãos, mamãe aprendeu a ler na Bíblia. Não fez curso de teologia como eu fiz. Não fez pós-graduação, não. Mamãe aprendeu a acessar o conhecimento da palavra, irmãos, através da Bíblia Sagrada. Deus está dizendo, eu não vou cobrar de você se você não souber Freud. Eu não vou cobrar de você
Se você não souber Guimarães Rosa, eu não vou cobrar de você se você não souber nada a respeito dos poetas portugueses, mas eu vou cobrar de você se você desprezar minha palavra. Procura apresentar-te a mim aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Diz para sua irmã: você precisa manejar a palavra. Diga mais forte, diga: você precisa manejar a palavra. Deus está dizendo: antes tinha comunhão, antes tinha capacidade de ser transparente, antes do pecado nada era escondido, a harmonia foi quebrada. O homem, quando quer caminhar sem Deus, quando ele quer ser autônomo sem Deus, o que acontece? Ele fica nu. Mas Deus está dizendo: eu tirei as minhas vestes na cruz para vestir você. Você se lembra que lançaram sorte sobre as vestes dele? Ele ficou desnudo. Ele ficou desnudo lá na cruz, para que você hoje tivesse vestes de salvação, vestes de louvor. Então a única coisa que você precisa fazer com essas vestes é mantê-las alvas. Quando der ruim, lavandeiro, vem lavar as minhas roupas. Lavandeiro, emaragaia. Nenhum sabão dessa terra vai tirar. É porque a gente erra e erra todo dia. Todas as vezes que a gente tenta acertar, a gente erra. Aí Deus está dizendo: deixa que eu te conduzo em triunfo, porque quem vai te fazer acessar o Muremá e o céu é o meu sangue. É o meu sangue. Por que não estão mais querendo pregar a mensagem da cruz por aí afora? Porque a mensagem da cruz é a única que liberta o homem do pecado, é a única que muda a situação humana. Mas eles não querem pregar. Hoje, nessa madrugada, eu ouvi Deus falar na vigília: eu não quero coach, eu quero profeta. Por que os profetas estão calados? Emaragaia. Porque os coaches de Levaraço estão falando. Quando os profetas abrirem a boca e falarem a palavra da verdade, não vai ter coach, não vai ter Nemaragaia, ninguém que vai conseguir ficar com a boca aberta quando um profeta se levantar e disser: assim diz o Senhor. Assim diz, eu estou toda arrepiada, Jesus está aqui. Assim diz o Senhor. Joga essa mão para cima e a gente termina agora dizendo: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Se tivéssemos tempo para falar isso, tem que ser uma vigília. E nunca, jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Todas as vezes que alguém chegava na casa de alguém, uma visita, primeira coisa que era feita era o beijo no rosto. Recebia com ósculo, beijo. Segunda coisa, encha a bacia de água, lave os pés do visitante. E o próprio anfitrião pegava a garrafa de azeite, o vidro de azeite, ia na cabeça do visitante e derramava. Por isso que Jesus chegou na casa de Simão e esperou tudo isso, Simão fariseu, e nada foi feito. Aí veio uma mulher da rua, que se você está pensando que Jesus precisa do seu glória a Deus, você está muito enganado. Se eu não der glória a Deus, o culto, parece que o glória a Deus é pra gente, né? Se eu não der glória, se eu não estiver lá, a Jesus, é mesmo coisinha. Vou lá fora catar alguém, porque se tu não quiser adorar por causa da tua malcriação, Jesus vai pegar alguém lá fora. Vai ser um tal de troca de cadeira nesses últimos dias. Jesus vai pegar uma turma que está lá fora e vai trazer, vai tirar quem Maragai, quem está em cima vai botar embaixo, vai tirar quem está embaixo vai botar em cima. Porque se tu está pensando que Nemaia, que por causa da tua arebaia, da tua boca fechada e da tua falta de adoração, o céu está perdendo. Gente, tem adoração o tempo todo no céu. Deus não quer adoração, Deus quer adorador. Adorador. Porque melhor do que eu são os serafins que diz o tempo todo: santo, 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 santo. Ele quer adorador. Cadê os adoradores de Jesus aqui? Ele chega na casa de Simão, não tem ósculo, não tem água para lavar os pés e não tem azeite. Aí ele falou: não tem essas três coisas? As principais, não sabe nem receber uma visita. Puseram Jesus na mesa e disseram: come como se fosse um animal. Come, como se Jesus estivesse atrás de comida. Aí a presença dele que atrai, porque pode não atrair você, mas atraiu alguém que está sentado aqui diante de mim. Você pode ter vindo aqui para bater cartão,
Porque é mais um dia, é mais um culto, é mais um momento. Como se Deus fosse obrigado a te dar culto, né? Deus que te dá culto, é você que dá culto a Ele. Mas como você não quer, Ele trouxe alguém que Ele Ele me avisa agora, 7 horas, 19 horas, termino agora. Ele está me avisando aqui, desde que essa criatura divina chegou, desde que essa pessoa chegou aqui, ela não para de me adorar. Foi isso que ele jogou na cara de Simão. Simão, deixa eu contar uma historinha para você, meu filho. Tinha um devedor que devia para um credor 500 denários, o outro devia 50. Os dois não tinham como pagar a dívida. Aquele credor perdoa ambos. Pergunta a você, qual dos dois o amará mais? Aí Simão, é moleza, quem mais foi perdoado? O problema é que você sabe, só não pratica. Você sabe tudo, né, maragaia, mas não pratica nada. Pois é, já que você sabe que quem muito foi perdoado, muito ama, essa mulher, desde que chegou na tua casa, não para de me adorar. Você não me recebeu com ósculo, camarada. Você não, Nemaia, não mandou lavar os meus pés. Podia ter pedido Nemaia a qualquer servo. Tinha casas em que o anfitrião mesmo lavava os pés do visitante. Para ele era honroso. Mas já que você não queria fazer, pedisse para um dos teus criados. Você não fez. Você não, Nemaia, derramou óleo sobre a minha cabeça. Mas ela trouxe um vaso de alabastro e ela quebrou o vaso. Olha, o vaso não tinha rosca e não tinha spray. Para acessar o que está dentro tinha que ser quebrado. Uma vez quebrado, não dá para colar. Chegou na presença dele como adorador, derrama tudo. Eu vou guardar um bocadinho para amanhã. Que bocadinho para amanhã? Amanhã, irmãos, a oferta de hoje já queimou no altar. Amanhã é outro dia, amanhã a gente se renova na presença de Deus. Dá uma glória para Jesus aí, por gentileza. Manda um beijo para Jesus aí, fala te amo, lindão. Em todo tempo sejam albas as tuas vestes, jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Aplauda Jesus, obrigado. Glória a Deus. Coisa linda, Deus abençoe, pastora Flávia. Estava com saudade de ouvir a senhora pregar.